paz de Deus, a querida Irmandade. Meu nome é Evandro, sou da cidade de Curitiba, estado do Paraná. Estou gravando esse áudio para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, senti de falar, de contar um testemunho aqui para a querida Irmandade, pois ainda sou testemunhado da graça. Mas eu senti, Deus tocou no meu coração. Algum tempo já atrás eu vim ter gravado o áudio, mas eu apaguei, irmãos, pois não sabia como que funcionava, né? O canal aí, né? Mas eu vou contar, irmãos, uma obra de várias obras que Deus fez na minha vida. A primeira obra que eu sinto de contar é um livramento que Deus deu na minha vida quando eu ainda morava no norte do Paraná, na cidade de Guapirama, uma cidadezinha bem pequena, aproximadamente 4.000 habitantes. Irmãos, e ali onde eu morava, depois de 2 cidades, tinha a divisa do estado do Paraná com o estado de São Paulo, onde eu tinha uma tia que residia ali, nesse estado de São Paulo. O nome da cidade era Fartura. E eu me lembro, irmãos, que chegamos na casa dela, nós ia ficar um final de semana lá e eu era bem pequeno. Hoje eu tenho 27 anos e isso daí já não me lembro, irmãos, mas faz aproximadamente uns 12 anos atrás, mais ou menos, 11 anos, não me recordo. Devia de ter uns 12 anos na época, 13 anos. E eu me lembro, irmãos, que estávamos todo mundo ali reunido na casa dela, e na frente da casa dela, aproximadamente uns 50, 100 metros, tinha um lago, uma represa, onde que choveu muito e encheu essa represa, essa cova. E eu ali, irmãos, fui brincar na água ali sozinho. A minha mãe, a minha irmã estavam dentro da casa. Glória a Deus, aleluia. E eu fui entrando dentro dessa água, irmãos. E era raso, irmãos, era raso. Irmãos, de repente, irmãos, fui entrando e sem ninguém ver, pois minha mãe, minha irmã estava lá dentro da casa, não conseguia nem gritar, irmãos. Pisei numa cova, num buraco, irmãos, onde eu vim me debater muito, vim me afogar, irmãos. E não sabia nadar, irmãos. Até hoje, irmãos, eu não sei nadar. Mas E eu me debatia muito, irmãos. E aquilo, irmãos, foi me trazendo uma angústia, um desespero, irmãos. Eu não conseguia chamar, gritar socorro por ninguém, irmãos. Só deu tempo, irmãos, assim, de me olhar pro céu, assim, e pedir a misericórdia de Deus, irmãos. Irmãos, pois naquele momento, irmãos, que eu me lembro que pedi a misericórdia de Deus, que naquele momento, não me recordo se falei assim, meu Deus do céu, não me lembro, irmãos. Eu sei que eu pedi para Deus, irmãos, porque naquele momento só tinha Deus para me ajudar. Irmãos, na mesma hora, irmãos, que eu clamei o nome do Senhor, irmãos, foi a mesma coisa do Senhor, irmãos, pegar eu com a sua mão, assim, nos meus pés, assim, irmãos, e levar eu para a beira do barranco, irmãos. Na hora, irmãos, na hora, eu saí desse afogamento, irmãos. Foi Deus que me tirou dali. Naquele momento, uma angústia, irmãos, uma tristeza tão grande. Mas na hora que clamei ao Senhor, o Senhor me tirou dali. E eu senti de Deus, eu senti de contar essa obra, porque até hoje eu nunca me esqueço disso daí. E o nome do Senhor está sendo glorificado nesse momento. Então, irmãos, é esse o testemunho. E tem mais um testemunho que eu quero contar, irmãos. Para a querida Irmandade, glória a Deus, aleluia.
Irmãos, é, eu faz 3 anos agora que eu vim no início, no meio do ano de 2019 para a cidade de Curitiba trabalhar numa empresa aqui. Pois trabalhava lá no norte do Paraná, nessa cidade que eu fui nascido e criado, em Guapirama, e não tinha emprego, irmãos. E como a Irmandade sabe, às vezes quando o lugar é meio fraco de serviço, de emprego, a gente vem buscar uma oportunidade na cidade grande porque tem mais serviço. Irmãos, e queria contar uma obra que Deus fez, irmãos. Eu trabalhava por dia lá em Guapirama, mas nunca, graças a Deus, nunca Deus deixou, Deus sempre supriu as minhas necessidades. Eu sou casada, minha esposa é da graça, faz 3 anos já, minha esposa tem 27 anos também. E clamo a Deus todo dia, irmãos. Peço a misericórdia de Deus, que eu tenho tanta vontade, irmãos, de servir a Deus, de fazer parte dessa doutrina que é a congregação cristã. Eu tenho uma vontade, um desejo tão grande no meu coração de ser um músico da congregação cristã, pois meu pai já é mais de 20 anos, já é a família inteira pro lado do meu pai, é tudo da congregação, tudo nossos irmãos da fé. A minha avó já faleceu faz também 2 anos, tinha 50 anos de crente, irmãos, e o Senhor recolheu ela. Mas então, irmãos, eu venho falar para a querida Irmandade, glória a Deus, aleluia, Senhor, que quando estava na minha cidadezinha lá, antes de eu vir aqui para a cidade de Curitiba, eu trabalhava por dia, irmãos, e era uma dificuldade muito grande assim, pois quando chovia, irmãos, não tinha serviço, pois não era registrado, né, irmãos? E eu tinha um desejo tão grande de vir embora para a cidade grande, pois meus parentes tudo moravam para cá, para Curitiba, para a cidade grande. Mas assim, irmãos, nunca ninguém ofereceu nada para mim de me ajudar, mas a misericórdia de Deus é grande, irmãos. E eu peguei um dia lá em casa, na casa da mãe, lá em Guapirama, peguei e enviei um currículo, brincando com a minha irmã assim. Enviei um currículo online, né, irmãos? Que hoje é tudo por meio de internet, a Irmandade sabe. Enviei um currículo 10 horas da manhã para uma empresa aqui de Curitiba. Irmãos, e brincando com a minha irmã, pois só Deus sabia a vontade que eu tinha de vir arrumar um serviço registrado aqui em Curitiba e construir uma vida, porque aqui era mais fácil de arrumar serviço para mim e para minha esposa. Irmãos, daí mandei um currículo, não me recordo, acho que eram umas 10 horas da manhã, 9 horas. E ali estava na minha mãe ali, conversando com a minha irmã, com a minha família ali. De repente, irmãos, quando foi um meio-dia mais ou menos, irmãos, a empresa ligou de Curitiba para mim, que dá cerca de Curitiba até onde eu morava, Guapirama, 400 quilômetros por aí. Ligou para mim, tá 1 hora para fazer entrevista, irmãos. Daí naquilo tomou uma angústia tão grande dentro de mim, irmãos, que eu não sabia o que fazer. Eu entrei num desespero tão grande. Falei para minha mãe assim: nossa mãe, perdi o serviço, porque não tem como eu chegar lá 1 hora da tarde, pois tinha que estar lá na 1 hora da tarde, irmãos. E a gente que não tinha carro, tinha que vir de ônibus, e era 8 horas de viagem, não dava naquele momento para a gente ir. E daí conversei com a moça do RH e a moça falou assim: numa outra oportunidade a gente te liga, daí você tá na vez. Aí naquilo entrei numa angústia tão grande, irmãos, que fiquei ali cabisbaixo. Falei para minha mãe, estava muito nervoso, muito tribulado de ter perdido aquele momento, aquela oportunidade. Mas Deus, irmão, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, Deus é na nossa vida, graças a Deus. Feliz o que serve o Senhor, irmãos.
Irmãos, quando deu 5 horas da tarde daquele mesmo dia, e ainda antes tinha falado: ô mãe, perdi o serviço, mãe, não vai dar mais para mim ir embora, mãe. Aí pensei assim: ah, não, talvez nem de mim não era para mim ir mesmo. Irmãos, quando deu 5 horas da tarde, aquela mulher voltou a retornar, a ligar, e falou para mim desse jeito assim: esteja aqui em Curitiba 1h30 da tarde na segunda-feira. E isso, quando ela ligou, foi sexta-feira. Daí ela ligou 5 horas e falou para mim estar na outra segunda 1h30 da tarde. Irmãos, é tudo preparação de Deus na vida da gente, irmãos. É tudo preparação de Deus. A minha esposa ainda estava trabalhando naquele momento. Daí peguei e vim sozinho na frente. Fiquei 1 mês sozinho aqui em Curitiba. Primeiro fiquei 15 dias na casa da minha irmã, pois não gostava muito, irmãos, de ficar lá. Me receberam de braços abertos. Mas pois a gente sabe, irmãos, que não é que nem a casa da gente ficar na casa dos outros. Por mais às vezes que as pessoas pensam que não incomoda, mas a gente sabe, irmãos, que incomoda, irmãos. E fiquei uns 15 dias lá. Não, irmãos, e primeiro, irmãos, daí fiz a integração, o processo da empresa ali de 1 semana. Passei na prova, irmãos, conheci a empresa. Depois de 1 semana comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na empresa dia 6 de maio de 2019. E daí comecei a trabalhar, irmãos, e fiquei 15 dias na casa da minha irmã. E dali procurando, irmãos, falei assim: eu vou sair daqui. Procurando casa na OLX, nesses lugares de anúncio. Achei uma casa pertinho da empresa, irmãos. Olha como é que Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é glorioso, irmãos. E o Senhor preparou uma casa bem perto da empresa, irmãos, que dá 10 minutinhos de bicicleta, cerca de 2 quilômetros aqui da minha casa, que eu moro. Daí eu vim, irmãos, só fiquei com um colchão aqui nessa casa. E fui lá, comprei os básicos, né, pra gente ir se virando, né, até a minha esposa vir, pois daí ela tava cumprindo o aviso para vir embora, né, e daí fui me virando aqui, irmãos, com a misericórdia de Deus, porque Deus nos sustentou e nos sustenta, né, irmãos, e é com muita alegria que eu venho contar isso, porque eu sei que tudo isso que aconteceu foi tudo preparação de Deus, irmãos. Daí, irmãos, comecei, né, a trabalhar, vim para cá. Daí tinha minha mudança para trazer de lá, de Guapirama para cá, ia ficar cerca de 1.000 e poucos reais, não me recordo. Eu não tinha muito dinheiro, eu não tinha nem dinheiro, irmãos. Tinha acho que 1.000 reais, mas daí era para pagar o aluguel, porque quando você entra na casa, irmãos, geralmente o dono da casa ele pede o aluguel adiantado. Daí paguei. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que apareceu um caminhão lá em Guapirama, lá na minha cidadezinha. Lá apareceu um caminhão levar uns tambor lá para um tio meu lá. E deu bem certinho, irmãos, que Deus é tão maravilhoso que preparou um caminhão lá. E o caminhão encostou lá na frente da minha casa, carregou toda a mudança, irmãos. Chegou aqui em Curitiba, na frente da minha casa. E o dono do caminhão cobrou só 200 reais. Olha que maravilha que Deus fez na minha vida, irmãos. E graças a Deus, irmãos, o Senhor preparou, que deu tudo certo. E daí, irmãos, aconteceu, tá trabalhando, a minha esposa ficou 1 ano parada, desde que ela veio que eu vim. Ela ficou 1 ano parada até arrumar serviço, estava meio ruim de serviço. Aí entrou a pandemia, irmãos. Aí a empresa que eu trabalhava desligou quase todo mundo. Fomos mandados embora da empresa e aquilo me deu um desespero tão grande, irmãos. Que fui mandado embora, pensei desse jeito, mas nossa, fui mandado embora. Vou ter que voltar de novo embora para Guapirama, lá para o norte. Mas não, irmãos. Fiquei 3 meses desempregado, estava orando e buscando ao Senhor, pedindo a misericórdia de Deus, e fui mandado embora, irmãos, e Deus sempre falando na palavra, sempre orando todo dia, 3 vezes por dia aqui em casa,
cedo de tarde, de noite, e buscava, escutava hino, lia a palavra, o Senhor sempre falando comigo. E o Senhor sempre falando, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. E aquilo tomou uma alegria dentro do meu coração, irmãos, eu ponhei aquilo dentro de mim. Por mais que às vezes a gente é falho, a gente é fraco, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, irmãos. E o Senhor, irmãos, com 3 meses que eu estava desempregado, buscando a Deus, irmãos. Um dia, uma bela tarde, de uma sexta-feira, não me recordo, minha esposa lavando roupa. A minha esposa falou assim, eu esperando o serviço de novo, pois tinha alguns boatos assim, irmãos, mas não dava para saber muito bem, meio incerteza de pandemia, que a empresa ia chamar de volta. Mas a Irmandade sabe como é que é. Daí, irmãos, a minha esposa lavando roupa numa tarde, a minha esposa falou, se for para você voltar nessa empresa de volta, ainda hoje o Senhor vai dar uma resposta para você. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, irmãos. Oh, irmãos, eu sou testemunhado, irmãos. Mas o Senhor vive na minha vida, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, quando deu mais ou menos às 6 horas, irmão, da tarde, me recordo que estava cortando a grama aqui no quintal de casa. O supervisor me ligou de onde eu trabalhava e falava se eu queria retornar, pois estava fazendo já uma entrevista para outra empresa, num processo seletivo incerto, e desisti daquilo, irmãos. Falei, desisti da outra empresa, pois não sabia se ia passar no processo seletivo, estava fazendo prova, e desisti, irmãos, porque o Senhor é maravilhoso. Eu sabia que a palavra ia se cumprir na minha vida, irmãos, porque aquela palavra que Deus falou, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre, tomou dentro do meu coração, dentro da minha alma, irmãos. E a hora que a minha esposa falou aquilo, irmãos, eu guardei aquilo dentro da minha alma, irmãos, e bem naquele dia, 6 horas da tarde, o supervisor me ligou e me falou assim, Evandro, tô te ligando para perguntar se você tem interesse em retornar para a empresa de novo. Tô ligando para você, se você tem interesse. Daí eu falei para ele, tenho sim. E daí retornei, irmãos. E graças a Deus, hoje trabalhei da primeira vez 1 ano, aí teve a pandemia, fomos desligados, e o Senhor deu graça de chamar nós de novo, naquele emprego que é preparação de Deus na minha vida. E faz 1 ano e 8 meses já, irmãos, que eu voltei, irmãos. E é um momento de muita alegria que eu venho aqui agradecer ao Senhor, porque só Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, irmãos. E graças a Deus, hoje eu e minha esposa se encontramos empregados, graças a Deus. Deus preparou um emprego para minha esposa também, graças a Deus. E falar para os irmãos que Deus é bom, irmãos. Deus é bom, que vale a pena servir a Deus. Eu tenho, irmãos, o vício, irmãos, do cigarro, mas eu creio que Deus vai me libertar desse vício. Peço para Deus me libertar desses vícios, irmãos. Eu sou casado, irmãos. A minha esposa já desceu as águas, graças a Deus. E sei, irmãos, que Deus tem um propósito na minha vida, que o Senhor sabe da vontade do meu coração, que é de servir Ele. Vou todos os finais de semana nos cultos com a minha esposa. Oro, irmãos, graças a Deus, o Senhor dá graça de nós orar, e tem misericórdia da nossa vida, irmãos. Vale a pena servir a Deus, irmãos. Irmãos, é esse o testemunho. Se for para me contar muitas obras que o Senhor fez na minha vida, irmãos, são tantas, irmãos. Mas eu senti de contar essas 2 obras, irmãos. Agradeço os irmãos,
Agradeço ao Senhor por essa oportunidade e Deus seja louvado.